Pessoal, tudo bem? Vamos mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o farelo de soja, né, que é aí um dos principais componentes das rações para monogástricos. O que a gente pode fazer para melhorar ou otimizar a utilização do farelo comprado e recebido nas fábricas de ração? Fazendo uma breve retrospectiva dos custos do farelo, né, há uma década e pouco a mais, o farelo era negociado a menos de R$1.000 a tonelada. Chegou aí em 2022 a quase R$3.000, R$3.000 a tonelada em algumas regiões. E hoje a gente trabalha com farelo aí em torno de R$2.000 a tonelada, né? Então, o farelo voltou, subiu, retrocedeu um pouco, mas nós temos que nos habituar a trabalhar sempre com um patamar de preço bem acima do que foi há uma década atrás, né? E isso associado ao milho, a outras matérias-primas, né? Principalmente porque a alta do milho e a alta do farelo, elas norteiam a alta dos demais ingredientes de ração. Todos os outros sobem de acordo com a subida do milho e do farelo de soja, né? Então, óleo sobe seguindo, aminoácidos sintéticos sobe seguindo sempre os líderes do mercado. Seria mais ou menos como o Bitcoin e o Ethereum. O milho é o Bitcoin, o farelo de soja é o Ethereum e o resto sobe na onda deles, né? O farelo de soja, obviamente, vem do grão de soja, né? E o grão de soja, naturalmente, possui fatores antinutricionais, né? Principalmente os fatores antitripsina, que prejudicam bastante o desempenho de monogástricos, principalmente quando a gente fala de aves nas fases inicial e pré-inicial, leitões nas fases iniciais. O impacto da soja crua, dos fatores antinutricionais da soja crua ou da soja mal processada são grandes, né? A gente vê muita passagem de ração, perda de desempenho, porque a digestibilidade da soja e da ração como um todo fica bem prejudicada, né? Como que a gente elimina esses fatores antinutricionais do grão de soja? Basicamente, tratamento térmico, né? Esse tratamento térmico pode ser no grão direto, para você utilizar a soja como soja integral, seja desativada, tostada ou extrusada, ou utilizar o farelo, né? E como é que a gente mensura se esse tratamento térmico foi eficiente ou não? Através de análises de indicadores como a atividade ureática e a solubilidade da proteína em K1H, né? A gente nunca deve olhar só um parâmetro, deve olhar os dois parâmetros, né? Confrontando os dois parâmetros, a gente consegue saber se a soja foi tratada da maneira adequada, porque ela pode ser subprocessada, ou seja, um processamento térmico baixo e ineficiente, seja por temperatura ou por tempo, ou ela pode ser superprocessada, né? Ou tempo ou temperatura muito elevados, o que também prejudica, diminui a digestibilidade desse farelo de soja, ou da soja, né? Basicamente, o farelo de soja, a produção do farelo é através do esmagamento do grão, a extração do óleo desse grão com solvente orgânico, e depois essa parte que sobrou sem o grão é seca, né, tratada termicamente e vira farelo, aí pode ser peletizado, já sair moído para as fábricas de ração. Então, como monitorar o farelo de soja, né, para a gente estimar que os fatores antinutricionais, inibidores de tripsina, lecitinas e glicinina e beta-conglicinina foram realmente desativados? Através da atividade, né, da mensuração da atividade da urease, atividade ureática, e da solubilidade da proteína em K1H, a gente consegue ver se o farelo foi bem processado ou não, né? Quanto maior a temperatura, mais inibe a atividade ureática, e que é um indicador de que os fatores antinutricionais que são
termosensíveis foram inativados também. A soja crua tem uma atividade ureática de 2 a 2,5, e o grão processado ou farelo ideal que ele tenha entre 0,05 a 0,2 dessa atividade ureática remanescente, né? Isso nos indica um bom tratamento térmico. A solubilidade proteica, né, em KOH 0,2%, a literatura fala que ela deve ficar entre 77% e 85%. Na experiência prática, eu prefiro trabalhar com a faixa de 78% a 82%. Mas isso é um conceito meu, através da vivência que eu tenho. Mas se você estiver trabalhando de 77% a 85%, também os resultados, pode ser que você nem perceba a diferença, né, de resultados. O que a gente tem que cuidar bastante, principalmente a partir do advento do biodiesel, é que a grande parte do biodiesel é feito através de óleo de soja. Antes do biodiesel, as pessoas produziam óleo de soja e produziam farelo. Óleo de soja para consumo, seja humano, seja animal, e o farelo para consumo animal. Hoje em dia, a maioria, acho que do processamento, é para biodiesel. Então se produz biodiesel, não se produz farelo. E um dos pontos que é negligenciado, creio que até por questão econômica, é o tratamento térmico desse farelo pós a retirada do óleo. Porque a energia é cara, então quanto maior a temperatura para o tratamento térmico e maior o tempo para esse tratamento térmico, mais energia você vai gastar, mais caro fica o processo. Então muitas vezes a gente pega produtos que no próprio rótulo do produto diz que traz as características lá de atividade ureática e solubilidade em KOH, e você vê que estão fora dos padrões ideais para monogástrico, né? O produtor não está enganando ninguém, ele rotulou ali, né? Cabe a quem está comprando analisar, opa, esse farelo é bom para monogástrico ou esse farelo é bom para ruminante, né? Então esse é um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração hoje, porque a gente tem muito produtor de óleo para biodiesel e não produtor de farelo, né? Então, como o farelo de soja é recebido hoje nas empresas, né? Algumas empresas analisam o farelo na chegada, uma grande parte ainda não faz isso, simplesmente chega a carga, confere a nota, confere o peso na balança e descarrega o produto. Mas algumas empresas ainda fazem lá a amostragem e passam o produto para o laboratório analisar antes de fazer a descarga do produto, né? Às vezes, simplesmente faz essa análise para ver se está dentro do mínimo de proteína estabelecido, que é 46%. Se está dentro do limite, recebe. Se está fora, rejeita a carga. E algumas empresas ainda conseguem receber esse farelo, fazer a análise e ainda, quem sabe, segregar esse farelo. Uma vez ele é aprovado, segregar. Eu tenho um farelo com 46% de proteína e tenho um farelo com 47% de proteína. Eu vou segregar esses farelos, formular a ração de acordo com essas análises e utilizar esse farelo 47 como 47 ou 46 como 46. Claro, isso vai de acordo com a estrutura de cada empresa, porque muitas vezes você até consegue analisar, você tem um NIR para analisar o farelo, mas você não tem estrutura de silos para segregar essa matéria-prima. Mas quem consegue segregar, consegue ter ganhos substanciais, né? O farelo de soja, basicamente, né, ele tem aí em torno de 11% de umidade, 46% de proteína bruta, o farelo que a gente tem como padrão para utilização em ração, né? Em torno aí um máximo de 2% de extrato etéreo. Hoje em dia, como o biodiesel, o óleo para biodiesel é bem valorizado, as indústrias estão conseguindo extrair mais do que deixar um residual bem menor do que 2%, tem ficado aí na faixa de
0,5% a 1% de óleo só, né? O que reduz, aumenta a concentração da proteína no farelo, mas reduz um pouquinho a concentração do óleo, né? Em torno de 4% de fibra, em torno de 6% de matéria mineral, e a energia aí varia de acordo com a espécie, em torno de 2.300 quilocalorias para aves e 3.200 quilocalorias para suínos, de energia metabolizável. O farelo de soja ele é o segundo componente das rações em volume, né? Quando eu falo isso, é uma ração baseada em milho e farelo de soja, né? Então ele vai de 12% a 30% do volume da ração, depende da categoria e da espécie animal que você está formulando, né? É o segundo componente da ração em termos de custo, de 15% a 35%. Né? Fornece proteína, energia, fósforo e cálcio principalmente, né? Também tem uma variação natural na composição que vem do grão, né? A região, o híbrido que foi plantado, a região que foi plantada, a adubação que a lavoura sofreu, a maneira como o farelo, o óleo foi extraído, né? E o principal problema nele no pós-colheita é a temperatura de processamento, né? Se ela foi ideal, se foi suficiente ou insuficiente, né? E com isso o farelo representa em torno de 25% da energia metabolizável da ração, 70% da proteína bruta da ração, 20% a 25% da lisina digestível, 40% da metionina digestível, 14% da treonina digestível, 60% do triptofano digestível, 15% do fósforo disponível e 11% do cálcio. Claro, isso é uma média, vai variar um pouco entre aves e suínos, depende da categoria animal, se é inicial, se é abate, se é reprodução, a gente vai ter a variação no nível nutricional da ração e com pequenas variações nesse percentual de importância e contribuição dos nutrientes nas rações. Assim como com outras matérias-primas, né? Como a gente pode melhorar o processo de utilização do farelo? Gerando dados, né? Através de ensaios in vivo, fica restrito a universidades e centros de pesquisa, utilizando equações de predição, né? Para as análises, para estimar os valores de energia e aminoácidos, ou através de análise via NIR, né? Então, a gente pegando, mais uma vez, 3 amostras de farelo, que aparentemente são muito semelhantes. Quando a gente analisa essas 3 análises, aqui um exemplo de análise via NIR, a gente vê que uma amostra de farelo tinha 45,5% de proteína, a outra 46,3% de proteína e a terceira amostra 47,1% de proteína. Pegando essas 3 análises, né, e levando para a base de formulação, que a gente não leva em consideração apenas o teor de proteína, a proteína é o norte, mas a gente também vai levando em consideração o teor de energia e o teor de aminoácidos dessas 3 amostras. E a gente faz a mesma formulação, um exemplo aqui, uma ração de frango em crescimento, o comportamento é o mesmo para suínos, né? E a gente vê que a ração feita com farelo de soja 1, que tinha 45,5% de proteína, ela custou R$ 1.783,80 a tonelada, né? Você pegar a mesma ração, mantendo os mesmos níveis nutricionais e formular com farelo 2, que tinha 46,3% de proteína bruta, essa ração vai custar R$ 1.736,05 a tonelada, ou seja, uma economia de R$ 47,75 por tonelada em relação ao primeiro farelo. E se a gente consegue usar separadamente o farelo 3, que tinha 47,1% de proteína bruta, essa tonelada da mesma ração fica em R$ 1.728,96, uma economia de R$ 54,84 em relação à primeira ração, que foi formulada com farelo contendo 45,5% de proteína. Lembra que você comprou o farelo, independente, antes de analisar, você pagou o mesmo valor por o farelo. Então, se você vai analisar, tem gente que nem analisa e nem segrega, né? Aí, às vezes, tem uma perda de desempenho no campo e não sabe o porquê, né? Mas quando você analisa e corrige a formulação buscando o desempenho zootécnico, você tem essa variação de custo. Aí muitas empresas ainda têm o hábito, não,
me dá um desconto, o farelo, em vez de dar 46, deu 45,5 de proteína, né, me dá um desconto na carga. Quanto é esse desconto na carga? Lembra que se você pegar aí uma carga, vamos pegar uma carga de ração aí, de 25 toneladas, né? Essa ração de crescimento aí você vai gastar em torno de 269 quilos de farelo por tonelada de ração. Então uma carga de 25 mil quilos, 25 toneladas, você vai fazer 96, em torno de 93 toneladas de ração. Se você multiplicar isso aí por 47,75, você vai dar uns 4 mil e poucos reais de diferença, né? Você vai gastar a mais ou a menos, né? O desconto que você vai receber na carga é superior a esses 4 mil e poucos reais que você está gastando, né? Se você produz 1.000 toneladas de ração, que não é uma fábrica grande, mês, tendo um gasto maior de R$ 47, vai dar 47 mil reais no mês, né? É uma diferença considerável. Eu acho que vale muito a pena o investimento na monitoria do farelo, né, e a utilização do farelo de acordo com aquilo que você preconizou e está comprando, né, porque a perda é muito grande. E volto a lembrar que a Brasfeed tem um laboratório bem moderno, com todos os equipamentos para prestar suporte aos nossos clientes, seja com análise via química úmida ou análise via NIR, uma equipe técnica capacitada para fazer os ajustes na formulação, buscando sempre para que o nosso cliente tenha o melhor desempenho só técnico e o melhor desempenho financeiro.